40% da população aqui do Rio Grande do Norte tem algum tipo de deficiência. O estudo também aponta que desses, aproximadamente 20 mil pessoas estão no espectro autista. E agora a gente volta a nossa conversa com o deputado federal General Girão. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre política administrativa. O que pode ser feito em se tratando de gestão do poder público em relação à crise energética? Carol, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria até de aproveitar essa matéria que você mostrou aí agora e dizer que nós fizemos a abertura de um curso e a realização semana passada, um curso de ecoterapia, né? Aquele recurso que eu tinha colocado lá para a Associação Nacional de Ecoterapia lá de Brasília, eles vieram aqui, fizeram um curso, várias pessoas participaram do curso e é sensacional a gente saber que, prioritariamente, eles tratam exatamente das pessoas com espectro autista. Então, eu fico muito feliz de saber que a governadora também está se preocupando com isso daí. Gostaria também de aproveitar e dizer que a gente está fazendo aí no dia 17 e 18, agora especialmente 18 à noite em Mossoró, vamos fazer o lançamento aqui da nossa revista que temos a prestação de conta dos nossos 900 dias de mandato, que completamos aí no mês de julho passado, e esperamos que as pessoas possam participar também, porque é uma prestação de contas, é uma responsabilidade nossa. Quanto à parte de gestão, o que eu posso dizer para você é o seguinte: os recursos federais, os recursos que vêm para os estados e municípios, a gente sabe que eles não estão sendo suficientes para que possa haver, principalmente nos municípios, possa haver a capacidade de recursos para investimento. Então, quase nenhum município tem capacidade de fazer isso, de fazer obras de maior vulto para os seus municípios. Com isso, a gente tem procurado trabalhar agora na reforma tributária e na reforma administrativa e na reforma fiscal, são 3 reformas que precisam caminhar assim, elas precisam trazer mais justiça em relação a isso. Vocês sabem que o presidente apresentou uma medida provisória para tentar fazer a unificação do ICMS para todo o Brasil. Pode ser que isso daí esteja sendo colocado também nesse acordo que foi proposto junto com os partidos e também junto com o STF. Esperamos que com isso a gente consiga ter um pouco mais de controle nas contas, principalmente na parte que diz respeito aí ao gás de cozinha, ao combustível e tudo mais. Tudo isso daí são ações de governo que dependem sim de uma aprovação política, porque o presidente não pode governar por medida provisória. E o presidente Bolsonaro tem evitado fazer isso, tem colocado muito pouca medida provisória, mas mesmo assim ainda é importante. E consideramos ainda que o Congresso Nacional leva tempo e o presidente da Câmara só coloca em votação a medida provisória que tem interesse também para ele. Ele, às vezes, não obedece a fila das medidas provisórias. Ele pega uma que recém entrou e coloca para poder fazer a votação. É isso que a gente está procurando fazer para que a gente possa ter uma melhor gestão administrativa. Por isso que a gente insiste. O Brasil precisa, talvez, de uma reforma constitucional e até mesmo um novo plebiscito para poder valorizar esse apoio político para que um sistema de parlamentarismo possa ser empregado e implantado no nosso país. Deputado, a gente tem acompanhado, né, a movimentação partidária entre o PSL, partido do qual o senhor ainda faz parte, e o Democratas. Inclusive, a junção destas 2 siglas poderá acontecer ainda neste mês de setembro. Como fica o senhor no meio dessa discussão, deste debate sobre a junção destes 2 partidos, tendo em vista aí a possibilidade do senhor concorrer à reeleição próximo ano? Vanúvio, o nosso líder político, quando entramos na política, é o presidente Bolsonaro. Ele é quem deve decidir os cargos que vão concorrer aí, o ministro Rogério Marinho, o ministro Fábio Faria, até a minha pessoa também. A gente espera que essa decisão aconteça ainda este ano, para que a gente possa, então, caminhar, fazendo cada um a sua campanha de acordo com o cargo que vai concorrer. Quanto ao partido político, o que eu posso lhe garantir é o seguinte: de preferência, eu estarei no partido político que vai estar o nosso presidente Jair Bolsonaro, ou então estarei num partido que será base do presidente. A população, de uma maneira geral, aqui no Estado me assemelha muito e me identifica muito com as ações do governo Bolsonaro, até porque somos militares também, e eu resolvi entrar na política para poder apoiar o presidente Bolsonaro. Estamos fazendo apoio, sim. Discordamos em alguns momentos, apresentamos a discordância nossa. Agora mesmo tem uma medida provisória aí que foi feita, que está criando uma certa dificuldade para os nossos produtores de leite aqui e de produtos de origem animal em função do preço do milho. Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue desfazer vamos dizer assim, esse engano que foi colocado na medida provisória. E a partir daí, o
que a gente vai fazer é fazer a política de acordo com o que a gente entrou, sem comprar votos, sem corrupção, sem propina, fazer uma política de verdade, conversando com as pessoas e procurando buscar solução para os problemas que as pessoas apresentam em todo o estado e nos municípios especialmente. Nós temos aqui perguntas de alguns telespectadores, e um telespectador realmente aqui muito especial, viu, Vonúvio? Nosso colega Tibúrcio Marinho, lá da 98 de Apodi, aqui participando com a gente, fazendo uma pergunta para o deputado. Ele diz o seguinte: há alguns dias o deputado concedeu entrevista ao meio-dia TCM da Rádio 98 de Apodi, em que falou sobre a retomada das obras do projeto de irrigação da Chapada do Apodi. Gostaria de saber do deputado Girão como está esse processo. É isso, o DENOX tem recurso no orçamento para poder fazer a retomada da projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi. É um projeto importante para nós. Infelizmente, houve uma invasão, inclusive com destruição de bens públicos desse projeto que estava em curso. Já tinha sido utilizado praticamente quase 25% do valor inicial do custo da obra, que é em torno de 200 e poucos milhões, que é o custo da obra. E essa invasão foi por pessoas do MST. A gente lamenta muito que esse pessoal esteja fazendo isso daí ainda, ou tentando, intencionando fazer. Receberam apoio de pessoas políticas eleitas aqui do Estado, receberam apoio com essa invasão, com essa depredação. É lamentável que a gente tenha esse tipo de coisa ainda acontecendo no nosso país. Eu espero que o DENOX possa, ao retomar, que tiveram que entrar na justiça para poder retomar o espaço, né? A obra que está parada desde 2015, Carol. É um absurdo que foi gasto ali e a obra ficou parada e abandonada. E a gente está retomando algumas coisas, né? Você vê, o presidente assinou já praticamente, a ordem de serviço já foi começado com o ramal do Apodi, que está trazendo as águas do São Francisco para esse eixo Apodi-Mossoró, né? São os dois rios que a gente pretende que em futuro breve seja um distrito irrigado, que seja uma rota de fruticultura Apodi-Mossoró, assim como a gente quer uma rota da fruticultura Piranhas-Açu, porque são regiões que vão ter água acumulada e com isso a gente vai ter capacidade de produzir muita coisa, e a vocação da região aí é muito forte em frutas. Então a gente quer o desenvolvimento do Estado e eu espero que a gente consiga fazer isso daí e a retomada desse projeto de irrigação lá da Santa Cruz do Apodi possa vir a acontecer o quanto antes. Deputado, um dos principais questionamentos hoje da população brasileira, né, com relação à política é sobre os altos preços, né? A inflação, inclusive, um índice que saiu ontem mexeu com o mercado num todo. Qual a análise que o senhor faz da atual situação econômica quando a gente está pagando mais caro pela energia, pela cesta básica, pela gasolina, pelo gás de cozinha, tendo em vista as cobranças feitas ao governo federal nesta questão? Você está certíssimo, Vonúvio. Isso é uma agonia diária de todos nós. A gente vê os preços subindo e a gente espera que com as reformas que a gente precisa fazer, a Câmara era para ter começado a fazer as reformas desde 2019, mas houve uma teimosia, vamos dizer assim, uma armadilha política montada pelo presidente da Câmara à época, dizendo que só tinha espaço para uma reforma no ano de 2019, que seria a reforma previdenciária. A gente lamentou muito isso daí. A Câmara tem 513 deputados, o pessoal tem que botar para trabalhar mesmo. Os deputados têm que trabalhar, não pode ficar só de viajar para lá e para cá, não. Então, era necessário e era possível, sim, que naquele ano de 2019, a reforma administrativa tivesse sido colocada, a reforma fiscal, a tributária, a reforma política também, não essa meia sola de reforma que vai acontecer, e com isso, a Câmara não fazendo o seu papel, a gente, por exemplo, não tem como segurar os preços do ICMS em todo o país. O presidente Bolsonaro conseguiu baixar o preço da gasolina na refinaria, mas aí os estados cobram o ICMS de acordo com o seu bel prazer, e não tem como você segurar esse controle. Então, é lamentável que a gente esteja vivendo isso daí, e a gente espera poder fazer o nosso trabalho lá na Câmara, exigir muito mais dos deputados. O presidente Arthur Lira tem assumido compromisso nesse sentido e recebeu ao mesmo tempo aí a reforma tributária, a reforma política, ele deu a iniciativa, a reforma administrativa, tá certo? Então, é isso que a gente precisa, é botar o pessoal para trabalhar e vamos votar. Câmara e Senado. O Senado também precisa fazer o seu papel e está meio devagar.
Nós temos aqui a participação, através do nosso WhatsApp, do Luiz Aires. Ele pergunta se o deputado tem alguma novidade sobre o complexo viário das Abolições, sobre a questão da iluminação e passarelas de pedestres. Olha, infelizmente eu não tenho como passar alguma atualização sobre isso, porque o DENIT hoje está tentando conseguir recursos por meio de um projeto de lei que vai levar recursos extra-orçamentários para o DENIT ainda esse ano de 2021, porque, infelizmente, a nossa bancada federal retirou 16 milhões e meio da reta Tabajara, que era a emenda de bancada nossa, que iria permitir a conclusão das obras da reta Tabajara. Então, o DENIT, para que as obras possam ser retomadas e prossigam até o final do ano, mesmo sabendo que talvez não esteja concluída, que precisa, sim, ter mais recursos. Então, essa parte aí da passarela, a gente já tem o custo disso daí, mas não tem uma previsão. Eu também lembro que eu coloquei recursos para que a Prefeitura de Mossoró possa fazer também a duplicação dessa BR-110 aí, que sai ali do Hotel Sabina, ali bem na parte central de Mossoró, na direção do município de Areia Branca. Coloquei esse recurso porque eu sei que é um espaço ali que atende bem aos comunidade universitária, comunidade jurídica também, da área toda, daqueles bairros naquela região. Então, eu espero que isso daí possa ser utilizado pela Prefeitura de Mossoró, porque é um dinheiro que já foi destinado e eu espero que seja utilizado o quanto antes. Nós temos a pergunta do Josivan Roseno da Silva. Ele diz o seguinte: deputado, por que não temos um projeto para acabar com gastos de ex-políticos? Quando se desliga de uma empresa, por exemplo, se você se torna ex-funcionário e não recebe mais nada para o resto da vida, por que temos que pagar para políticos para o resto da vida? Concordo plenamente. Sou totalmente contra esse tipo de aposentadoria que sempre existiu aí, mas eu já digo para ele o seguinte: a reforma previdenciária que foi feita no ano retrasado, em 2019, ela acabou com isso para os novos casos. Agora existem casos anteriores aí, antigos, que é direito adquirido, isso aí só a justiça que pode derrubar, tá certo? Eu lamento bastante isso daí. Eu mesmo não tenho aposentadoria da Câmara de Deputados, não vou ter e não quero ter. A minha aposentadoria é a aposentadoria do Exército, que eu espero poder fazer jus a ela sempre. Muito obrigado pela pergunta que ele está fazendo, e também sou contra, aproveito para poder dizer, sou contra o uso do dinheiro público para esse tipo de benefício, tá certo? O dinheiro público é para servir ao público. Então, por exemplo, fundo partidário, fundo eleitoral, eu sou contra. A gente não pode ter esse tipo de coisa com dinheiro público. Se tiver que ser, tem que ser com arrecadação feita pelo deputado com as pessoas que confiam no trabalho dele. Deputado, para a gente encerrar aqui, o nosso programa já está indo para os finalmente, mas um questionamento que sempre vem à tona quando sai alguma pesquisa é sobre os índices de popularidade do presidente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vê esses números que são apresentados quase que mensalmente, já antecipando até mesmo questionamentos eleitorais do próximo ano? Anúvio, a popularidade do presidente Bolsonaro, ela tem sido medida e avaliada sem precisar contratar instituto de pesquisa. Quando ele vai às ruas, às vezes que ele veio aqui ao Rio Grande do Norte, a população que acorreu para dar as boas-vindas ao presidente foi uma coisa impressionante, sempre impressionante. Em outros estados do Brasil, a mesma coisa. Quando é feita uma pesquisa, o resultado da pesquisa é uma popularidade baixa. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: existe sim um projeto de lei nosso, eu sou um dos coautores dele, para que os institutos de pesquisa do Brasil, que eles sejam responsabilizados com a verdade dos fatos que estão sendo pesquisados. Infelizmente, a gente sabe que quando se compra uma pesquisa, e essas pesquisas são sempre compradas por alguém, por algum candidato ou por alguém que tem mandato, eu não faço isso, eles induzem as perguntas e aí as pessoas acabam votando induzidas. Então, eu lamento bastante que isso daí seja feito e, inclusive, possa influenciar até o eleitor. Por isso que nessa mudança do Código Eleitoral aí a gente colocou a proibição de que saia pesquisa no dia anterior da votação. Nosso tempo já está quase acabando. Deputado federal, General Girão, muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. Muito obrigado a você, muito obrigado, Carol, muito obrigado ao Vanúvio. Parabéns aí pelo cenário político mais uma vez, com essa lista verde e amarela aí, que é muito bonita, tá certo? E a gente fica muito feliz com isso. Eu peço às pessoas que quiserem saber mais sobre o nosso mandato, um mandato correto e diferenciado,
Sigam nas redes sociais, @General Girão. Tá bom? Forte abraço a vocês, muito obrigado. E só lembrando, amanhã é um dia ruim para todo mundo, né? 11 de setembro. Espero que a gente não tenha terrorismo no Brasil. Seja sempre bem-vindo. Deputada, você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até segunda. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Cuidado no final de semana, a pandemia não acabou. Até lá.